esses requisitos da contratação. Mas o que são requisitos da contratação? Por exemplo, uma capacidade técnica, né? Uma capacitação que você vai. Uma capacidade técnica é um requisito da contratação. Se você vai comprar algum equipamento que ele precisa de uma capacitação específica para operar, esse é um requisito, né? Que às vezes o próprio fornecedor vai ter que te entregar isso. Requisitos legais, por exemplo, você não pode contratar uma empresa de obra se ela não tiver um responsável técnico engenheiro, por exemplo. Isso são requisitos que já tem uma lei específica que rege isso. Você não pode contratar serviços jurídicos que serão ofertados por alguém que não tem OAB, por exemplo, entende? Esses são requisitos legais. Requisitos de manutenção, de segurança, sociais, ambientais, garantia, tá? Garantia é um requisito da contratação, metodologia de trabalho. E aí tem uma observação muito importante. Se você tiver alguns requisitos que são mais específicos, sempre justifica esses requisitos, tá? Porque vai evitar problema lá no seu edital, vai evitar a impugnação. E o que é a ideia dos requisitos? Deixa eu falar com vocês aqui de pertinho, né? A ideia do requisito da contratação é que ele é utilizado para realmente definir, estabelecer. Olha, eu preciso de um serviço jurídico. Então, eu preciso de alguém que tenha registro na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu preciso fazer uma construção. Então, eu preciso de um engenheiro, tá? Eu preciso de serviços contábeis. Então, eu preciso de um contador, certo? Então, são esses requisitos. E o que acontece com os requisitos? Eles não podem ser aquém do necessário para atender a necessidade e eles não podem ser além. Ok, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: você não pode ter tantos requisitos que vai restringir a competição e que, na verdade, eles não são necessários para realmente resolver o seu problema. E você não pode deixar de pedir determinados requisitos que eles realmente são necessários só porque você vai correr o risco de não resolver o seu problema. Então tem esse peso, né? Essa medida que você tem que ter. E como que você vai ter isso? Só se você realmente analisar o problema, analisar as soluções, né, as possíveis soluções para resolver ele e analisar também o interesse público e toda aquela situação fática para realmente analisar quais serão os requisitos necessários para atender a sua demanda, atender a sua necessidade.